Como prometido, depois da Libertadores, temos Power Ranking aqui no É do Jogo. Fala galera, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Guilherme e este é o É do Jogo. E bom, eu sei que eu fiquei ausente durante umas semaninhas aí, mas na verdade existe um motivo para o qual eu tenho feito isso. Eu fiquei um tempo ausente para poder fazer uns testes, porque quando eu tava postando vídeos com frequência, durante praticamente pelo menos uma vez por semana, os vídeos eles estavam ficando com alcance um pouco mais reduzido, o que eu acho estranho, porque normalmente o YouTube recomenda os vídeos quando você posta com mais frequência, não é mesmo? Mas por algum motivo, quando eu tava postando vídeo com uma frequência semanal, os meus vídeos estavam ficando mais prejudicados, eu tava tendo menos visualizações do que o normal. E aí quando eu soltei um vídeo com uma demora um pouco maior, esse vídeo foi um pouco melhor, então eu tô querendo ver se tem alguma coisa a ver, vamos ver como é que vai ser esse vídeo, mas a minha ideia é voltar a fazer os vídeos semanais aqui do jogo, e eu pretendo que o canal seja uma principal forma de trabalho, um foco que eu tenho na minha vida, e inclusive novidades vêm a partir da próxima semana, a partir de terça-feira eu acredito que já teremos uma novidade, e eu venho com a informação amanhã vai ter vídeo aqui no jogo explicando o que será essa novidade. Então, para você não perder nenhuma dessas novidades que temos aqui no canal e os vídeos que teremos aqui, se inscreva no canal do jogo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Isso tudo é muito importante pro meu canal, é muito importante pro meu trabalho e ajuda bastante que eu cresça aqui no YouTube, que para mim é de grande importância. Mas enfim, vamos ao Power Ranking. O Power Ranking normalmente são feitos com 10 equipes, só que agora, após as oitavas de final, apenas 8 equipes seguem na Libertadores. Então eu vou entrar com mais detalhes nas 8 equipes que se classificaram para as quartas de final da competição, e vou falar de 2 equipes como menções honrosas, né, só para poder fechar um top 10 e ficar o número que a gente não tá acostumado a trabalhar. Após as quartas de final, o ranking vai ser apenas um top 5, né, as 4 que se classificaram para a semifinal, mais um quinto lugar para poder ter uma menção honrosa de um top 5. Até porque normalmente quando eu faço o ranking eu coloco, né, que a lista vai, no primeiro lugar é aquele que tem mais chance de vencer a Libertadores, para o último lugar sendo que eu menos vejo condições entre as 10 melhores. Então não faz sentido realmente você ter o nono, o 10º lugar ou o quinto depois, porque esses times já não têm mais condições de vencer, mas só pela questão numérica, né, de ter um top 10, um top 5, fica mais fácil, né, se eu mencionar pelo menos 2 equipes agora e uma daqui pra frente. Então o 10º lugar seria o Tajeres e o nono lugar o Palmeiras. O Palmeiras sempre brigou ali entre os 3 primeiros, então faz sentido estar na nona colocação, e o Tajeres é um time que joga um excelente futebol, e eu fico muito triste de ter pego justamente o River Plate logo nas oitavas, porque tinha condições de avançar bastante. Então vamos para o 8º lugar, a partir de agora já temos um pouco mais de detalhes a respeito dessas equipes, e na 8ª posição é o Colo-Colo do Chile. O Colo-Colo jamais esteve aqui presente no Power Ranking, em momento nenhum o Colo-Colo apareceu aqui na lista, e eu acho que é das equipes que se classificaram de longe a mais fraca. Na fase de grupo se classificou com apenas 6 pontos no grupo que tinha o Fluminense, né, o grupo A da competição, e pra ser bem sincero, só tá aqui na 8ª posição porque chegou nas quartas de final, senão muito provavelmente não estaria no ranking. É praticamente unanimidade que o Colo-Colo vai ser eliminado pelo River Plate, e bom, só tá realmente aqui porque tinha que colocar, não tinha uma outra opção, não é mesmo? Em 7º lugar, o Flamengo. Eu preciso ser coerente com as minhas próprias palavras aqui quando eu tô fazendo o Power Ranking. Desde o meu primeiro vídeo do Power Ranking, eu sempre falei que a campanha da Libertadores era o que interessava aqui. A campanha durante a temporada ele tinha pouca significância para o ranking em si. Apenas questões de, por exemplo, um critério de desempate ou coisa do tipo, eu considerava a temporada como um todo. Mas a campanha da Libertadores é o foco para poder montar aqui o top 10. E bom, o Flamengo se classificou em 2º lugar do seu grupo, não foi uma campanha muito boa durante a fase de grupos do Flamengo. Nas oitavas de final não fez nenhum grande jogo, né? O jogo de ida no Maracanã não foi uma grande partida, foi um bom primeiro tempo contra o Bolívar, mas o segundo tempo foi fraco. E acho que no segundo jogo ninguém cobrava, né, que o Flamengo fizesse um grande jogo nos 3.600 metros de altitude de La Paz. O problema é que o Flamengo no momento tem 6 desfalques, muitos jogadores lesionados. Para a próxima fase da Libertadores, Pedro, Arrascaeta e Gabigol já devem ter voltado, que obviamente de grande ajuda, mas ainda tá sem Everton Cebolinha, tá sem o Vinha, que com a má fase do Ayrton Lucas está fazendo grande falta pro elenco rubro-negro, e é esperar. E temos que ver como é que o Michael vai chegar, né, depois dessa passagem dele pelo Al Hilal, onde ele foi um dos principais jogadores do time, mas tem que esperar para ver como é que ele vai atuar pelo Flamengo. E contra o Peñarol são esperados 2 bons jogos da parte das 2 equipes. Em 6º lugar, o Botafogo. O Botafogo também não tinha aparecido no Power Ranking até agora. Eu mencionei o Botafogo como uma menção honrosa, acho que no meu 3º ou 4º vídeo do Power Ranking, alguma coisa do tipo. E, como falei anteriormente, o que vale para o Power Ranking é a campanha na Libertadores. A temporada como um todo é só num caso de critério de desempate,
que basicamente, inclusive, é isso que separa hoje o Botafogo do Flamengo. A campanha dos dois na Copa Libertadores é muito parecida, ambos tiveram 10 pontos na fase de grupos, ambos se classificaram em segundo lugar. Só que o Botafogo enfrentou uma equipe mais forte nas oitavas de final, pegou o Palmeiras, enquanto o Flamengo pegou o Bolívar. Fez um grande primeiro jogo, né? O jogo de ida do Botafogo foi um excelente jogo de futebol. Fez o primeiro tempo fraco no jogo de volta, melhorou no segundo tempo, mas de novo flertou com aqueles jogos do Botafogo do ano passado, onde nos últimos 5 minutos de jogo, o Botafogo entrava em colapso total e absoluto e perdia jogos, o que levou a perder o Campeonato Brasileiro de 2023. Se quiser realmente brigar pelo título da Libertadores, esse tipo de jogo como se foi esse final contra o Palmeiras não pode acontecer novamente. Alguns fantasmas referentes à campanha de 23 voltaram para o botafoguense depois desse último jogo contra o Palmeiras. Em quinto lugar, o Peñarol. Essa é bem possivelmente, acho que é bem fácil argumentar isso, é a melhor equipe do Peñarol nos últimos anos, acho que há pelo menos uma década. Essa é a primeira vez que o Peñarol chega no mata-mata da Libertadores desde 2011, 13 anos atrás. Foi inclusive quando o Peñarol foi finalista da competição contra o Santos do Neymar. O clube uruguaio fez uma boa fase de grupos, classificou em segundo lugar, mas com uma boa pontuação, praticamente eliminou o The Strongest no jogo de ida no Uruguai, fazendo 4-0 no time boliviano. Perdeu por apenas 1-0 lá na altitude, mas já sem aquela mobilização por ter vencido tão bem a sua primeira partida. E tem muita força dentro de sua casa, porque a torcida é incrivelmente apaixonada e leva o time com muita garra, muita vontade. É impressionante, inclusive, ver a torcida do Peñarol. E, dependendo do resultado do primeiro jogo no Maracanã, pode ser mais um Olímpia no caminho do Flamengo. O quarto lugar é o Fluminense, que se classificou diante do Grêmio nos pênaltis. Foram 2 jogos fracos, acho que das duas equipes, e o Grêmio muito fragilizado, querendo ou não, é um time que briga para não cair no Campeonato Brasileiro. Eu sei que, como eu já falei, a temporada não é o que vale, mas no contexto dessa partida, né, entre Grêmio e Fluminense, isso conta sim, isso é muito importante. O Fluminense e o Grêmio brigam para não cair no Campeonato Brasileiro, mas exatamente por causa de não ser o mais importante na contagem para o Power Ranking, que o Fluminense mantém-se na 4ª colocação. Desde, acho que do meu primeiro vídeo do Power Ranking, tem uma coisa que eu falo a respeito desse time do Fluminense, que é a falta de consistência. E enquanto o time agora comandado pelo Mano Menezes não encontrar essa consistência, eu não vejo um caminho muito grande para o título do Fluminense, embora esteja numa excelente posição aqui no Power Ranking, mas vai agora começar a enfrentar adversários mais fortes, né? Vai enfrentar o Atlético Mineiro nessa próxima fase, e apesar de vir atuando melhor nas últimas partidas, a consistência ainda tá em falta no lado das Laranjeiras. Em terceiro lugar, o São Paulo, do técnico Zubeldia, que melhorou bastante depois de um início bem complicado, né, na sua trajetória da Libertadores, classificou em primeiro lugar do grupo, e é um dos poucos times que ainda se manteve, né, na chamada frente tripla, né? Ainda tá tanto no Brasileiro, como na Copa do Brasil, como na Libertadores, com chances de ganhar as 3 competições, embora esteja um pouco mais atrás do Campeonato Brasileiro. Nas quartas de final da Libertadores vai fazer o duelo da vida contra o Botafogo. Eu acho que quem dos dois avançar vai sair bem fortalecido, né, desse duelo. Vai estar com um moral bem elevado, né, para poder brigar pelo título da Libertadores. Eu acho que vão ser 2 excelentes jogos. Tem tudo para inclusive ser os jogos escolhidos, né, pela TV Globo, que normalmente pro Brasil é porque são considerados os principais jogos para serem exibidos. Em segundo lugar, ainda se manteve o Atlético Mineiro. Mas assim, é importante ressaltar que o Atlético se manteve em segundo lugar mais por demérito das outras equipes do que mérito do Atlético Mineiro. Vamos ser sinceros aqui, não teve nenhuma grande equipe, uma equipe que se destacou muito nas oitavas de final da Libertadores. O primeiro jogo entre Botafogo e Palmeiras foi excelente, mas não teve uma equipe que foi dominante a ponto de você olhar e falar, não, esse time aqui merece ter uma subida de patamar e colocá-lo entre os principais favoritos. Basicamente é por isso que o Atlético se manteve aqui. Embora tenha tido um grande começo de Libertadores com o Milito, nenhum dos jogos contra o São Lourenço foi uma grande exibição do time. E essa grande força que foi vista no início da Libertadores parece vir se desfazendo cada dia. A verdade é que nas últimas partidas, a equipe do Atlético Mineiro parece uma equipe normal. E pelo investimento feito e os jogadores que tem à sua disposição, o Galo tinha que apresentar muito mais futebol do que vem mostrando. E em primeiro lugar, um time que já era muito perigoso ficou ainda mais. Esse time é o River Plate. Eu acho que com a volta do Marcelo Gallardo não existe time mais perigoso hoje na América do Sul. Sendo bem sincero, o Gallardo é o melhor treinador da América do Sul há muitos anos. Ele ficou um tempo afastado, né? Foi pro futebol da Arábia Saudita, não foi bem na sua passagem por lá, mas ninguém duvida da capacidade do Marcelo Gallardo de armar as suas equipes, né? Ele é bicampeão de Libertadores, ele é campeão de praticamente tudo pelo River Plate. A única coisa que ele não venceu pela equipe do River foi o Mundial de Clubes, mas de resto ele venceu
tudo que dava pra poder vencer, sempre com um time muito organizado, com um time que joga muito bem ofensivamente, com um time que se defende bem, só que ele ainda assim acabou de chegar e tem um momento, né, de adaptação tanto dele ao elenco como do elenco a ele, o que pode dificultar o River caso ainda não tenha caso a engrenagem ainda não esteja 100% azeitada para a próxima fase. Mas se os jogadores do River entenderem as propostas do Galhardo e o Galhardo organizar esse time de forma como a gente já viu esse time do River Plate jogar, eu acho que o River tem tudo para se manter na primeira colocação até o final aqui da lista do Power Ranking. Então é isso, pessoal, esse foi o Power Ranking da Libertadores de hoje, que vamos fazer um recap, que tem o Tajeres na 10ª colocação, o Palmeiras na 9ª, Colo-Colo na 8ª, o 7º lugar é o Flamengo, o 6º é o Botafogo, o 5º é o Peñarol, em 4º lugar o Fluminense, em 3º o São Paulo, em 2º o Atlético Mineiro e em 1º o River Plate. Caso tenha discordado de qualquer coisa que eu tenha falado aqui, deixa aqui nos comentários pra mim, por favor. E caso tenha concordado, deixa o seu like aqui nesse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso ajuda bastante o meu trabalho a crescer aqui no YouTube. Apesar da minha ausência nas últimas semanas, eu gosto muito de fazer isso aqui, eu gosto muito de fazer esses vídeos aqui no YouTube, eu acho bem proveitoso e é uma oportunidade bem interessante de compartilhar um pouco aquilo que eu entendo de futebol e aquilo que eu gosto sobre futebol, e as pessoas com quem eu interajo aqui nos comentários, geralmente eu tenho comentários bem positivos aqui, e eu quero continuar tendo essa conversa com vocês durante muitos e muitos anos, e que esse canal venha a ser uma porta para uma realização profissional bem gigantesca. E lembrando, volte amanhã aqui na do jogo, que teremos uma novidade para vocês. A partir de terça-feira essa novidade começa, mas amanhã teremos os detalhes aqui no jogo. Então, para não perder nada, se inscreva aqui no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir, porque isso tudo ajuda muito o meu trabalho aqui no YouTube. Para todos vocês que ficaram nesse vídeo aqui comigo até aqui, um grande abraço e até a próxima.